Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apsan e sejam bem-vindos ao canal literário. Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, é um clássico? O que é um clássico? Qual era o contexto histórico e sociopolítico do Brasil na obra de Itamar Vieira Júnior? A escravidão foi mesmo abolida? Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, aproveita e já se inscreve no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente. Deixe sua curtida. Comprando esta obra ou qualquer outra pelos links abaixo, você estará apoiando o canal com uma pequena comissão. O seu apoio é fundamental. Pessoal, eu me lembro de uma época da faculdade, eu fiz administração, né? E na qual o meu professor de engenharia de produção perguntou o que era um clássico. E não necessariamente um clássico da literatura. Isso a resposta eu gostei muito e carrego-a comigo até os dias de hoje. Ele disse que um clássico é algo que é atemporal. E durante a aula ele deu o exemplo de um terno, que é uma vestimenta que perdura aí por séculos, né? Assim também entendo que um clássico é aquele que resistiu à passagem do tempo. Então você tem Dostoiévski, Thomas Mann. Dostoiévski aí já tem, ele é do século XIX, ele já tem uns 200 anos por aí, e ele é muito lido ainda hoje em dia. Então, nesse aspecto mais literal, ainda não dá para dizer, não é que é ou não é, mas não dá para dizer ainda se a obra é um clássico ou não. Contudo, ela certamente tem vários elementos que formam um clássico. Um dos elementos fundamentais de qualquer clássico é que ele transcende o seu enredo, não é apenas uma história de personagens fictícias. Ele traz temas da sociologia, da psicanálise, da antropologia, ele vai trazer muitas vezes problemáticas sociais, como é o caso aqui desta obra, elementos culturais. Neste aspecto, a obra de Itamar é bastante rica. Nós vamos comentar muito sobre isso. Contudo, um clássico também não é um tratado de geografia ou de história, certo? Ele tem que ter um enredo, ele tem que ter personagens interessantes, a gente tem que sentir empatia pelas personagens e nisso também o Itamar se sobressai. Toda hora o enredo tem reviravoltas logo nas primeiras páginas, aí o livro consegue te prender com incidentes bastante inusitados. E eu gosto muito da maneira como ele conta a história de cada personagem, me lembra muito Dostoiévski, que entra a fundo na história de cada personagem, é o que eu venho repetindo aqui no canal, né, pessoal? Pra gente ter empatia com a personagem, a gente precisa saber a história dela. Se depois ela morre ou fica aleijada ou acontece qualquer coisa, a gente vai sentir muita pena dela se a gente conhecer ela. Se a gente não conhece, não vai fazer muita diferença na nossa vida. Agora, se a gente conheceu ela a fundo, vai ser que nem um membro da nossa família. Torto Arado traz como mote principal, talvez, a escravidão moderna, como que ela ainda não foi necessariamente abolida, talvez apenas no papel, mas na prática ela ainda existe. Por isso vamos falar um pouquinho antes de escravidão. Quem conhece aqui o canal sabe que a gente fala aqui um pouquinho, dá uma pincelada no contexto histórico. A gente sabe que a escravidão existe aí desde tempos remotos, certo? Desde que o homem existe, provavelmente. Contudo, no século XVII, XVIII, XIX, que começa a surgir o iluminismo através do Hobbes, começa já a se falar em direitos naturais, mas quem realmente talvez bateu o martelo foi o John Locke, filósofo inglês, e Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês. Locke do século XVII e Rousseau do século XVIII. Eles trouxeram essas inovações dos direitos naturais, que o homem nasce livre. Isso era uma grande inovação na época. Vamos lembrar que nessas épocas reinavam o absolutismo, certo? Haviam reis e nobres cheios de escravos. Você dizer uma coisa dessas, existia um certo risco de você ser fuzilada. Mas o iluminismo foi avançando com a Revolução Francesa, certo? De 1789, teve a famosa decapitação do rei Luís XVI. A monarquia foi cada vez mais sendo vista como uma ideia antiquada e a própria ideia de possuir escravos também foi ficando antiquada. Em vários países a escravidão foi sendo abolida, particularmente na Inglaterra, e a Inglaterra foi mais a fundo. Ela começou a proibir o tráfico de escravos. A gente sabe que o Império Britânico tinha a maior frota naval do mundo, então eles dominavam os mares, então eles de repente falaram, olha, ninguém mais aqui vai comprar nem vender escravos. E o Brasil era um grande comerciante de escravos, ele importava os escravos da África, certos negros. Em 1831 teve a Lei Feijó, que ficou famosa como Lei para Inglês Ver,
Foi daí que foi cunhada essa expressão, onde se proibiu o tráfico de escravos, mas era uma lei para inglês ver, então era só para os ingleses aí não atacarem navios brasileiros, né? Como eles começaram a intensificar esse combate ao tráfico, e aí em 1850 vem a Lei Eusébio de Queiroz, que era praticamente a mesma coisa que a lei anterior, só que aí realmente ela foi colocada na prática proibindo o tráfico. Mas ainda tinham vários escravos, e aí em 1871 teve a Lei do Ventre Livre, os escravos nascidos a partir daquela data já seriam livres, e depois teve a Lei do Sexagenário, 1885, mas que era um absurdo se a gente pensar, né? Quer dizer, escravos a partir de 60 anos já poderiam ser libertados, mas eles teriam que pagar uma indenização, sim, os escravos teriam que pagar uma indenização para o dono, mais 3 a 5 anos de trabalho, ele já tem mais de 60 anos, né? E aí, finalmente, em 13 de maio de 1888, a então princesa Isabel decretou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão. No entanto, ela persistiu de formas modernas, como a obra de Tortarado vai nos mostrar. Na obra, acompanhamos a família de José Alcino, ou de Zeca Chapéu Grande, como ele era chamado. A família habitava a Chapada Diamantina, né, aquela região mais ao norte de Minas, lá para o interior da Bahia. E eles são todos afrodescendentes. Nós temos aí o Zeca Chapéu Grande, né, o José Alcino, sua esposa Salustiana, suas filhas Bibiana e Belonísia, que são talvez as protagonistas, e tem mais irmãos aí, Zezé e Domingas. E, obviamente, é uma família muito pobre, trabalham como meeiros, certo? Eles trabalham na fazenda de Água Negra, da família Peixoto, e existe um capataz ali, uma espécie de um gerente, né, que age em prol da família, que é o Sutério, que é um personagem, evidentemente, aí que vai ser bastante cruel. Nós vamos tratar dele. Zeca Chapéu Grande, ele é um curandeiro de Jaré, né? O Jaré, ele é uma religião da etnia Yoruba, que vem da Nigéria, que os escravos trouxeram consigo mesmo. E até um pequeno ponto interessante é que ela foi muito sincretizada com o cristianismo, né? O culto do Jaré consistia nas brincadeiras do Jaré, né? Onde os participantes se reuniam na casa, no caso do curandeiro de Zeca Chapéu Grande, era um evento religioso, mas também social, a cidade toda se encontrava, e lá o Zeca Chapéu Grande fazia danças e brincadeiras, assim, né? Tentando encarnar aí o espírito da sua divindade ali que ele queria trazer. Daí talvez venha o termo baixar o santo, né? Que todo mundo fala. Vem talvez aí da religião do Jaré. Mas voltando, a religião foi sincretizada, conforme eu li, segundo relatos, tá? Não é uma coisa assim certa, mas os escravos temiam represália de seus donos cristãos. Portanto, eles foram aos poucos associando as divindades aos santos cristãos. Então, na verdade, é uma religião que acabou agregando muitos elementos cristãos. Eles acreditam em Deus, mas eles também têm suas divindades. E o Zeca Chapéu Grande, ele não é apenas um oficiante do culto do Jaré, como também um líder ali político e religioso, né, da comunidade de Água Negra. As pessoas iam lá buscar conselhos, ele era um curandeiro, ele dava curas. E tinha semanalmente, mais ou menos, acredito eu, esses cultos, onde a cidade se reunia e era um momento talvez aí de confraternização. Já que eles trabalhavam, como diz o livro, de sol a sol. Todo mundo aí ajudava, né? Crianças, e eles falam que as crianças espantavam os pássaros. A mãe era parteira, tem a avó Donana também, Donana ou Donana, não me perdoem, eu não sei, mas ela era uma feiticeira, né? Ela tinha essa fama também de curandeira, e ela passou isso para o filho, né? O Zeca Chapéu Grande. Ela habita lá com a família, né? Com o filho e a nora, a Salustiana, né? Que é a mãe de Bibiana e Belonísia. São muitos nomes, mas a gente se acostuma, porque aí que tá, a gente acaba entrando tão a fundo na história de cada um que não tem como você confundir os nomes. Isso também já é um sinal de um bom livro. Você não confunde os nomes, porque cada personagem é tão bem explicada que você simplesmente não tem como confundir. A vida no sertão não é fácil. O sonho de Zeca é construir uma escola para as filhas, e para a comunidade, na verdade, né? E ele consegue isso através de muito esforço. Ele trabalha por anos, eles não ganham salário, eles podem ficar com um pouquinho da produção. Dói realmente na alma quando vem o Sutério, esse capataz da família Peixoto, confiscar umas batatas que eles compraram no mercado.
e que nada tinha a ver com a produção ali, porque ele entendeu que era da fazenda, então ele vem e totalmente injustamente vem confiscar essas batatas. Dói na nossa alma, né, acompanhar uma cena dessas. Eu imagino que deveria ser comum aí no sertão. A gente vê que é um lugar muito difícil, né, porque você tem as secas, tem as cheias, tem as estiagens, né, e toda hora é uma luta pela sobrevivência. O alimento tem que ser trazido para casa todos os dias. Não tem água encanada, então eles têm que trazer água do rio para cozinhar. Eles montam lá o giral, interessante depois vocês pesquisarem, eu vou deixar uma fotinha aqui. É uma espécie de pia, talvez improvisada, porque você não tinha água encanada, então era uma estrutura de madeira, pelo que eu entendi, onde você podia cozinhar, lavar prato e panela. É muito triste que as casas têm que ser construídas de barro. O Sutério logo avisa o Zeca Chapéu Grande, quando ele vem pela primeira vez na fazenda, ele fala, ó, você pode vir, constrói sua rocinha, né, o seu quintalzinho, mas só casa de barro. Alvenaria não pode, porque indicaria uma permanência, né? A família tem todo esse cuidado para que as comunidades não reivindiquem a terra. Apesar de que a gente pode olhar isso por duas vertentes, né? Uma, eles são descendentes de quilombolas, já provavelmente já existiam outras famílias negras habitando lá. Eles têm um certo direito histórico pela terra, né? É questionável também, tá bom, essa família Peixoto comprou de alguém, que também comprou de alguém, mas aí alguém talvez tomou a força aí dos quilombolas, dos índios, então qual é a legitimidade da posse dessa terra? É uma questão. E outra questão é que, sabe, uma família trabalha lá por 30 anos, e eles contam ali que várias famílias vão trabalhando e não ganham nada, nem salário e nem terra. Em um determinado momento pode vir um dono novo, expulsar todo mundo de lá. E é isso, eles estão com a roupa do corpo, então é realmente muito triste, muito comovente. A obra também vai mostrar muito conflito pela terra, né? O garimpo ilegal, como essas disputas sangrentas acabavam prejudicando sempre os dois lados, os meeiros que lá habitavam e também os proprietários. Esse é um tema que também perpassa a obra, né? O conflito pela terra, como que talvez, fazendo-se a devida justiça, muitas vidas poderiam ser poupadas. Então a escravidão lá retratada, né, mais moderna, porque já tinha sido abolida oficialmente a escravidão, era do sistema de barracão, onde o senhor da terra, né, coloca um barracão onde ele dispõe de mantimentos a preços muito inflacionados. Aí você deve estar pensando, bom, mas é só ir na cidade. Sim, mas a cidade está a sei lá quantos quilômetros. Eles estão simplesmente muito distantes da cidade e não é fácil se locomover até lá de burrinho, de cavalo. Tudo bem, às vezes alguém tinha uma motocicleta, mas então eles compravam muitas vezes esses mantimentos hiperinflacionados no barracão do senhor da propriedade. Só que os preços, como eram muito altos, eles quase não tinham dinheiro, eles tinham que pagar com trabalho ou ficavam devendo. Então esse sistema de endividar o trabalhador, né, é uma escravidão, sem dúvida, no termo mais etimológico aí da palavra. O que eu acho muito legal é que a comunidade é sempre muito unida, ninguém tem nenhuma condição financeira, mas todo mundo se ajuda ali na medida do possível. Falando assim, parece que eu estou falando de um tratado de história e geografia, né, pessoal? Mas não é, o enredo é simplesmente fantástico. Logo no começo, um incidente envolvendo Bibiana e Belonísia afeta elas de uma maneira muito significativa. E a gente não sabe qual delas foi afetada, já que elas são tão unidas, né? O Itamar nos deixa aí um pouquinho no suspense por várias páginas, o que ajuda a manter o suspense da narrativa. O enredo ele vai ter várias reviravoltas, ele vai trazer vários outros temas universais também, como gravidez na adolescência, infelicidade conjugal, que eu vou ler aqui em breve um trecho, me lembrou muito a morte de Ivan Illich. Por que a gente já não lê agora? Com o passar do tempo, Tobias parecia não sentir satisfação pelo que eu fazia. Se queixava de algum objeto que procurava e não encontrava. Dizia que eu não podia mexer em tudo, que às vezes algo poderia parecer estar fora do lugar, mas estava no lugar certo, porque ele havia escolhido assim. Concordava, assentia com a cabeça, mas evitava olhar seus olhos. Nessas horas crescia a vontade de deixar tudo para trás, de voltar para minha casa, mas o que os vizinhos não iam dizer? Continuávamos a frequentar a casa de meu pai nas noites de jaré. Todos agora sabiam que eu não era mais Belonísia de Zeca Chapéu Grande, e que agora vivia com Tobias. Logo, eu era Belonísia de Tobias. Deixava aquela mágoa morrer no peito. Mormente, quando ele erguia a roupa antes de dormir para entrar em mim. Ele dormia,
roncava, não reclamava da mulher deitada, então ficava quieta por dentro, como se estivesse tudo bem. Me levantava logo quando via se mexer na cama, antes de o sol nascer. Mas era só acordar que vinha mais queixa. Ou o café estava ralo como xixi de anjo, ou estava forte, uma boca de amargo. Procurava enxada, procurava foice, coisas que eu nem havia mexido. E se ele mesmo deixasse as coisas num lugar diferente, só por não lembrar, perguntava: mulher, onde está isso? Onde está aquilo? E sentia aflição, parava o que estava fazendo para ajudá-lo a procurar. Se eu encontrasse, era como se ele tivesse feito, nem dizia palavra para agradecer. A coisa ficou tão ruim que eu me antecipava, nem esperava ele pedir. Já dava tudo em suas mãos, cintos, sapatos, chapéu, gibão, facão, só para não ouvir o chamando mulher. Me sentia uma coisa comprada. Que diabo esse homem tem que me chamar de mulher? Minha cabeça agitada gritava. Parece muito a morte de Ivan Ilitch. Então existem também aí sub-histórias que eu não vou mencionar para não me estender. Tem essas tradições afro, né, o culto do jaré, que acaba temperando bastante a narrativa. E chega a beirar um realismo mágico, que nem o Gabriel Garcia Marquez, né, do 100 Anos de Solidão, acaba deixando a obra muito rica. Então, a obra é um clássico ou não? Olha, pessoal, tem tudo para ser um clássico. Infelizmente não dá para dizer agora no sentido mais estrito da palavra, só o tempo talvez vai dizer. Mas eu não duvidaria que essa obra se tornasse leitura obrigatória nos vestibulares, talvez já e no futuro. Eu certamente apoiaria, eu gostei muito da obra. Ok, pessoal? Se você gostou dessa resenha, não esquece de deixar seu like, inscreva-se no canal para ficar por dentro dos nossos vídeos semanais, compre a obra por um dos links abaixo e você estará apoiando o canal com uma pequena comissão. Muito obrigado!